Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vim fazer essa maquiagem. É uma maquiagem utilizando tons de cinza, principalmente porque eu estou apaixonada nessa sombra. Ela é uma sombra cinza e ela tem bastante glitter. Glitter, brilho, ela é metalizada, ela é maravilhosa. Então, se você quiser aprender a fazer essa maquiagem, é só continuar assistindo. Eu comecei aplicando um corretivo que eu usei o Studio Scoop Concealer da MAC na cor NC15. E agora eu vou esfumar um pouco o meu côncavo com um marrom metálico para dar um pouco de profundidade ao meu côncavo e também vai facilitar que o cinza esfume mais naturalmente. Então eu vou trazer a sombra marrom até o canto interno e vou esfumar. Com o pincel preciso, eu vou juntar o final do meu côncavo com meus cílios inferiores e trazer até a metade do olho. Eu vou utilizar agora um lápis cinza. Esse é um lápis da Maybelline, ele é o Master Smoke. Ele é um lápis super cremoso, então ele é ótimo para fazer esse tipo de esfumado. Ele tem na cor cinza, marrom e, se eu não me engano, roxo também. Ele é bem grosso, dá pra ver. Então eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel até o limite do côncavo. E eu também não vou chegar até totalmente ao canto interno, porque eu vou suavizar esse esfumado depois. E já vou trazer pra parte de baixo até a metade e juntar com o final do côncavo. Agora eu vou utilizar um pincel achatado e vou espalhar um pouco o lápis e já esfumando o limite dele. Por ele ser um lápis muito macio, você não precisa fazer isso com um pincel de esfumar. Ele é ótimo para esfumar com esse pincel achatadinho ou até mesmo com o dedo. E ele mesmo, no próprio lápis, ele tem uma esponjinha atrás que dá para esfumar também. Eu esfumo um pouco e limpo o pincel para conseguir dar um esfumado bem mais suave e para não ficar tão marcado. Vou esfumar meus cílios inferiores também. Eu vou voltar com o pincel de esfumar e eu vou só dar uma passada aqui por cima para suavizar mais ainda. Ele não tá com a sombra marrom mais, tá? É só o pincel limpo. Agora eu vou usar uma sombra, ela é azul bem escura e tem bastante brilho. Essa é da L'Oreal, é a 999. Eu vou aplicar essa sombra com o pincel bem achatadinho e bem preciso. Essa sombra ela tem uma textura um pouco diferente, na verdade eu nunca vi uma sombra com essa textura. Ela não chega a ser em creme, mas ela também não é totalmente em pó. Ela é muito diferente, vale a pena testar essa sombra. Eu vou aplicar prensando ela no olho, porque ela esfarela um pouco. Então, se você aplicar varrendo assim, faz muita sujeira e ela nem fixa muito bem. Então eu vou aplicar no côncavo, no finalzinho do côncavo, só para escurecer um pouco. Agora eu vou vir com uma sombra cinza, eu vou estar utilizando essa. Ela é da Ulta e ela tem bastante glitter. Deixa eu abrir para mostrar. Ela é maravilhosa, essa sombra. E é legal aplicar ela com o pincel de esponjinha, porque como ela tem bastante glitter, é a esponjinha que vai fazer o glitter fixar no olho.
Você pode também estar utilizando algum fixador de glitter ou um pouquinho de sombra mais cremosa que também funciona, mas eu não vou aplicar nada. Como o lápis é cremoso um pouquinho, ele já faz esse efeito. E vou estar utilizando o pincel de esponjinha. Eu vou aplicar prensando a sombra em toda a minha pálpebra onde eu apliquei o lápis. Com aquele mesmo pincel achatadinho mais preciso, vou trazer um pouquinho para os cílios inferiores, mais no centro. Agora, para iluminar o canto interno, eu vou estar usando um iluminador da Victoria's Secrets. Ele é um pouquinho rosa, mas eu não sei se vai dar pra ver. E eu vou estar usando o pincel mais gordinho. Vou aplicar em todo o meu canto interno, fazendo a mistura aqui no cantinho para não ter uma divisão muito precisa. Os cílios inferiores também. E vou aplicar um pouco abaixo das minhas sobrancelhas. Cuidado para não aplicar muito produto, porque senão vai ficar muito carregado. Agora eu vou utilizar um delineador em gel. Eu vou fazer um delineador gatinho, que nem esse lado. Eu vou usar um pincel chanfrado, tá? O delineador em gel, ele é um pouco mais fácil para quem tá começando a fazer delineados, porque como você tá utilizando um pincel, ele acaba sendo mais preciso do que o delineador líquido. Ele é mais fácil de se aplicar. Eu apliquei o delineador nos cílios superiores. Nos cílios inferiores eu vou fazer um traçado, começando da metade dos olhos, puxando o finalzinho um pouquinho para baixo para simular os meus cílios. Dá pra perceber que desse lado eu fiz isso. Então eu vou começar aqui do meio. Quando chegar no final, eu vou puxar levemente para baixo. Eu percebi que ainda esse côncavo tá um pouquinho mais escuro. Então eu vou vir com uma sombra preta. Eu vou usar a Carbon da MAC. E com o pincel achatadinho preciso. E vou escurecer um pouquinho esse... Eu vou vir com um pincel de esfumar, mas ele é um pouquinho mais gordinho. E ele tá totalmente limpo. E eu vou esfumar bem suave essa extremidade. Agora eu vou estar só aplicando uns cílios postiço. E eu vou usar a cola Duo. Eu já passei o rímel, então, e eu só finalizei o olho com um lápis branco. Esse daqui é da MAC. E o olho tá pronto. Assim ficou a maquiagem finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Para os produtos da pele, eu utilizei essa base da MAC na cor 1.5. Todos os produtos que eu utilizei vão estar aqui na caixa de informações aqui embaixo. Para o corretivo, eu utilizei o corretivo da Maybelline na cor 10. Para o pó, eu utilizei somente o Set Powder na minha zona T. Para bronzer, foi esse da Milani na cor 5. Ele tem um pouquinho de iluminador também, como dá pra ver. Pro blush, eu utilizei o Dream Bounce Blush da Maybelline na cor 5. E pros meus lábios, eu utilizei um batom da Natura Una. Eu acredito que a cor deles seja
50, mas eu não tenho certeza. Ele é um nude um pouquinho mais escuro e ele é mate. Eu acho que pra essa maquiagem não adianta você querer pesar na boca também, porque já existe muita informação nos olhos, senão vai ficar uma coisa muito pesada e muito estranha. Então procura usar tons de nude ou rosinha claro, mas evite os vermelhos, porque eu acho que fica muita coisa. E se você tiver algum comentário ou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo que eu respondo. Se você gostou do vídeo, dá um like para me ajudar, se inscreve aqui no canal. É isso, gente. Um beijo e até a próxima! É muito importante que você utilize essa sombra prensando ela nos seus olhos, ao invés de aplicar varrendo desse jeito.